Hoje nós vamos falar de apresentações profissionais em inglês, como é que a gente faz a apresentação e principalmente como é que a gente usa esse vocabulário. Vou dar algumas dicas de como fazer melhores apresentações também. Eu já tenho estudado bastante esse tema, a psicologia das apresentações também, né? Inclusive agora em outubro do ano passado, né, outubro do ano passado, eu fui para um seminário na Itália, em Galípoli, com a NLP Academy, onde o tema do curso, né, um dos cursos que eu fiz lá, era Love Public Speaking, que é amar falar em público, né, então vou trazer várias dicas do que eu aprendi lá também. Ok, então algumas coisas, né, assim, só para lembrar da aula, além do conteúdo, que a gente vai fazer esse conteúdo em duas partes, então é o vocabulário para apresentação, e esse vocabulário ele é tão importante, gente, porque não é só para apresentações, assim, corporativas, mas para apresentações que a gente for fazer no dia a dia. Claro que eu foco mais no corporativo, no business, porque essa é a minha expertise, mas a gente também precisa se apresentar o tempo todo e fazer apresentações, falar do nosso produto, apresentar para equipes pequenas, às vezes a gente vai apresentar para quem é autônomo, né, ou quem é entrepreneur, quem é empresário, empreendedor, também precisa fazer a apresentação do seu produto. A gente já fez aula de pitch, né, se vocês quiserem dar uma olhada lá, a aula de pitch a gente fez há pouco tempo, foi antes, no final do ano, né, então tem bastante coisa aí para compartilhar. Mas vamos lá, hoje tem bastante coisa para falar, mas como eu falei para vocês, eu dividi essa apresentação em duas, porque a gente vai falar da psicologia das apresentações e como que a gente pode melhorar as nossas apresentações usando a PNL, né, usando a PNL, a psicologia positiva também, como é que a gente se conecta com as pessoas, o rapport, que vem muito do coaching e tal. Então, vamos lá, vamos para a apresentação em si, né? Então, como é que a gente estrutura a nossa apresentação? So, structuring your presentation. Here we have different ways of structuring. Você pode estruturar de várias maneiras, inclusive com o Love Public Speaking, a gente tem 8 passos, né? E aqui eu trouxe 6. Claro que aí vocês podem colocar, vou falar também dos outros, mas essa é a estrutura mais básica, assim, de uma apresentação, é o que não pode faltar, tá? It's what cannot be missed, okay? So the first thing is to welcome your audience and introduce yourself. We've been talking about this for the past classes. So how do we do that? Give an overview of your message, so what you're going to be talking about. So today, for example, I came here and I said to you, okay, guys, we're going to be talking about we're going to be talking about vocabulary for presentations, and we're going to be talking also about how can we engage with our audience. So I started to give you more information, and it's important at this point to give a bit of a timing, understanding about the timing. O que é isso, né? Então, falar um pouquinho do tempo que essa palestra vai acontecer. Então, pelos próximos X minutos, pela próxima hora, nós vamos estar aqui junto falando sobre isso, né? Aí você desenvolve a mensagem, the message, the development of the message, or message development. Then you're going to go for conclusion, which is the wrap-up. Então, você explica de novo, dá um en passant de novo em tudo que você falou, deixa para questões e discussões, e aí no final, como você agradece a audiência. E aí você pode usar isso, gente, a audiência não precisa ser um grupo grande de pessoas. Você falando com a pessoa do seu lado já é uma audiência, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, ok? So, there we go. De novo, né, os slides com bastante informação, então vamos ver como é que a gente primeiro welcome the audience, ou welcoming the audience, que é deixando as pessoas bem-vindas, né, fazendo com que elas se sintam à vontade, e como introduce yourself. Então, quem já me conhece sabe que eu tenho estudado essa coisa da psicologia por trás das relações humanas. Sorry, gente, só tomar um pouquinho d'água. Então, falar do seu nome, né? Hi, my name is Chris, or I am Chris, I am... E falar o título que você é. Então, quando eu trabalho com executivos ou com pessoas mais que estão nessa pegada mais corporativa, né? Então, oh, hi, I am Chris, I work in sales, and I represent company so and so. I'm here on behalf of company so and so. Então, vou dar um exemplo direto, né, falando da minha empresa. Vai. Hi, my name is Chris. I am the content manager at Ocudus Academy, ok? Então, eu trabalho aí com o conteúdo, eu que organizo o conteúdo, né, da empresa, da Ocudus Academy.
quando eu trabalhava nas outras empresas, aí também, né? Oh, hi, I'm Chris. I am from this company, or I'm here on behalf of this company. On behalf, eu estou aqui representando a empresa, né? Porque behalf, né? Eu sou metade empresa, sou eu, mas sou metade empresa. Você pensar na palavra, né? Como eu sempre digo para vocês, pensa com carinho na palavra em inglês, né? Bom, uma outra coisa que é muito legal de dizer, thank you all for coming. Hoje eu já usei esse welcome, né? 2 vezes, né? Thank you for coming, e cada um que vai entrando aqui eu estou agradecendo, né? Então é legal também fazer isso para apresentações online, gente. Muita gente acaba não fazendo né, não cumprimentando as pessoas quando elas entram, e aí é uma escolha, tá? Se você quiser agradecer, é legal, porque a pessoa se sente mais à vontade com você, ela percebe que você sabe que ela tá ali, que você se importa. E aí a gente até, que nem aqui, eu tô vendo quem tá aqui, muitas pessoas eu ainda não conheço, mas muitas eu já conheço, então eu entendo mais ou menos que tipo de linguagem que essa pessoa está mais acostumada, ou como eu posso ajudar essa pessoa. Isso dá para fazer no online. Quando você está com uma audiência muito grande, aí é mais geralzão mesmo, né? Então, é importante a gente perceber que tipo de audiência também que a gente está trazendo a apresentação, ok? Well, second one, this is the easiest one. Hello, everyone, or good morning, good afternoon, good evening, good night, never, tá, gente? Então, não usem o good night. A gente aprende o good night, não é boa noite? Então, é uma boa noite na hora que você está indo dormir, tá? Então, você não vai começar uma apresentação com good night. Pode ser 11 horas da noite, você vai falar good evening, porque vocês ainda têm algumas coisas para passar juntos até a hora de dormir, né? O good night é para a hora de dormir, ok? Ok, uma outra coisa aqui, I'm responsible for. Tem gente que dispensa apresentações, né? Então, por exemplo, se você pega os TED Talks lá e dá uma olhada como é que as pessoas se apresentam, geralmente já são ícones na área deles, né? As pessoas já estão esperando, já receberam o programa, então não precisa ficar apresentando muito. Mas se você vai visitar um cliente, né? E aí, por exemplo, eu fui muito tempo responsável por gerenciamento de contas, então, oh, hello, I am responsible for account management at company so and so, and I'm here to discuss the needs for your account. Yes, how can we make your account better, and how can we provide a better service for you? Então, era um jeito de eu iniciar a minha conversa para uma audiência que normalmente era eu, o comprador, e às vezes mais alguém, né, um especialista do laboratório, alguma coisa assim, porque eu vendia equipamentos e produtos para laboratórios químicos e farmacêuticos, né? Então, eu fiz isso por muito tempo, por quase 6 anos, né? Então a gente tinha tinha que fazer essa apresentação, e fiz isso no Brasil também, e aí, né, eu sou responsável pela área tal na empresa, bom, enfim. Aí um outro aqui, I am in charge of. Então, por exemplo, vejo muita gente começando as apresentações, oh, hi, I am in charge. Uma vez eu dei aula para um cara que ele era um cientista, é um professor, doutor, na USP, um cientista, e ele fazia um trabalho muito importante na área de física, e ele trabalhava com física, falando da parte dos átomos, até trabalhava com essa área. Então, I am in charge of the nuclear program here in Brazil, e aí você pode usar, or I'm in charge of the whole operation of the company, or I am in charge of the marketing department, I am in charge of my own business, né, se você for empreendedor, ok? Or I am in charge of sales, I represent company so and so, ok? I work for, I am, esses são os títulos que a gente tem. Cuidado numa coisa aqui, que aí a gente fala do coaching, muitas vezes a gente só se define pelo nosso profissional. E claro que aqui a gente está falando de apresentações profissionais, né? Mas, bom, na escola das crianças eu virei a mãe da Pietra, do Lourenço e do Nicolas, né? Então, quando eu vou me apresentar, né? Oh, hi, I'm Nicolas' mother. E mesmo quando tem que, né, address other people. Então, por exemplo, quando eu chego na escola, às vezes tem 2, 3 professores que dizem, oh, hi, I'm Nicolas' mom, and I'm here because I would like to discuss this and this and that. Então, não é só para apresentações corporativas, mas a gente aprende esse vocabulário no inglês geral mesmo, do dia a dia, que a gente vai usando aí o tempo todo, né? Bom, e aí, a segunda coisa, a gente vai fazer o highlighting da importância da mensagem. Então, highlight the importance of your message. Highlight, gente, a gente tem aqueles highlighters, né, que a gente brinca, até tem um aqui, tá? Então, a gente vai realmente dar essa dimensão
para o que a gente vai falar, para o conteúdo, né? Então, a gente vai falar do que a gente vai falar. É nessa hora, so today I'm going to be talking about professional presentations in English, but I'm going to give you an overview about the subject, talking also about the psychology behind it, and how can we engage better using coaching techniques, and then we're also going to use a little bit of positive psychology on how to come across in a very nice way, okay? And then engage the audience. Então, a gente pode usar isso para dizer a importância, né? E aí, como eu tenho feito aqui, né? Então, por que é importante você aprender essas técnicas, né? O que você pode trazer, qual o benefício que você vai ganhar, né? Você conseguir engajar melhor com a outra pessoa que está ali do outro lado te ouvindo, ok? E aí, como é que a gente faz isso, né? Então, aqui um pouco de vocabulário, se quiserem prestar atenção na pronúncia, ok?